Estamos iniciando o programa em defesa do consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Nildo. Boa noite, queridos amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa de defesa do consumidor. Um programa voltado especialmente para vocês. Liguem e participem. Boa noite, Tony Azevedo. Boa noite, Nildo. Boa noite, friburguenses. Bom, eu vou iniciar esse programa falando de um assunto que é importante, depois a doutora Tabata e o Tony vão fazer os comentários, mas é uma coisa que está acontecendo no nosso país. A presidente agora anuncia que a inflação por 10 anos ficou dentro da meta. As contas do governo estão desequilibradas, mesmo com arranjos e mágicas contábeis. Com as eleições de 2014, as mágicas heterodoxas tenderão a ser a principal prioridade do governo. A ordem será abrir os cofres públicos e dane-se o resto, a exemplo do que fez Lula para eleger Dilma em 2010. A herança para quem for eleito em 2014 será tétrica até para o PT. Estamos vivendo dias de desconstrução da economia e da liberdade. A inflação real é superior a 11%, sem contar a reprimida pelo congelamento do preço da gasolina, da energia elétrica, das passagens e pedágios, todos subsidiados pelo governo. A presidente tenta esconder a incompetência do seu governo. A economia não aceita mentiras e teremos que pagar o preço, mais cedo ou mais tarde. A economia é a nossa democracia. Vivem dias sombrios. Então, nós estamos aí com a economia e a nossa democracia, minha gente, na verdade, vivendo dias sombrios. E depois das eleições de 2014, aí os senhores vão ver o que vai acontecer nesse país. E quem vai pagar e quem vai sofrer por isso todo é o povo brasileiro, né, Tony? Sem dúvida nenhuma. Você falou bem, as contas do governo não fecham. Está aí, ó, o pré-sal não teve licitação, foi um consórcio da Petrobras com a Shell, que é anglo-holandesa, com a Repsol, que é espanhola, e duas chinesas, não houve licitação no pré-sal. E a contrapartida são 15 bilhões que eles precisam urgente para fechar as contas do governo, da qual a Petrobras tem que colocar 6 bilhões de reais. Então essa maquiagem, o Nildo nessa matéria foi muito feliz, porque quem vai ao supermercado vê que são 11% já está essa inflação. A Petrobras hoje perde 1 bilhão de reais mês por conta do não reajuste dos combustíveis. Por quê? Porque nós importamos gasolina e óleo diesel, porque nossas refinarias já estão na goela e o óleo produzido aqui não é compatível com o tipo de refinaria que nós temos, que seria para refiná-los. São óleos pesados, vão para fora. Muito bem, isso vai explodir sempre em cima do povo. Bom, doutora Tabata. Bom, o que a presidente diz não condiz com a verdade dos fatos, né? A nossa realidade hoje é completamente diferente do que ela diz. A nossa inflação não está controlada, nunca esteve. Você vai no mercado hoje, você compra por um preço, você vai amanhã, você compra por outro. Onde está controlada a inflação? Quer dizer, e você disse aí também que quem for eleito a partir das eleições do ano que vem vai ter uma herança tétrica. Uma herança tétrica. Essa herança já está vindo de governos passados. É verdade, é verdade. Né? E vai se acumulando e cada vez piora mais, né, doutora Tabata? Com certeza. Eles agora vão querer eleger a Dilma de qualquer maneira e vão abrir os cofres do governo. Depois, aí vai afundar mais quem o ganhar país, a eleição, tá, né? como vai administrar ou não é problema deles, né? É problema do povo brasileiro. Não tem como decretar falência de um país, não? Tem, eu acho que até tem. Mas precisa... É só não honrar os compromissos externos. É só não honrar os compromissos externos, tá? Deve ser por Você isso, vê então...
que em todas as entidades de classificação de risco, o Brasil vem caindo, pela má gestão da economia. E você... Esse Manteiga, um otimista, você imagina esse Lobão, isso não é Lobão, um ratão, dizer que isso aí vai alavancar, que esse dinheiro do pré-sal, essas reservas, que você não tem como mensurar exatamente, né? São 20 anos para conseguir colocar 18 plataformas ao longo dos 35 quilômetros por 20, a 7.500 metros de camada, não é? Fora a lâmina d'água, a camada de areia, o pré-sal até chegar. E vou dizer uma coisa para os senhores, o Brasil não detém essa tecnologia de pré-sal não, hein? Esse pré-sal que eles falam aí, que corresponde a 16% da produção nacional, aqui é em lâmina d'água porque quanto mais profundo, maior a pressão. Esse é o problema. Até 2.800 a 3.200 metros. Aí você tem uma pequena camada de pré-sal. Porque a plataforma continental, ela não é linear. Ela, geologicamente, ela é cheia de falhas, essa coisa toda. Então, ó, isso é utopia, isso é conversa para boi dormir. E a única coisa que ninguém ouve falar, que tipo de petróleo é que tem no campo de Libra. Ninguém sabe se é pesado, se é leve, se é médio, se é neutro, leve, pesado, mais ou menos. Ninguém diz nada. E outra coisa, quando eles falam nos 20, 30 anos, é porque com certeza eles não vão ter que responder nada, que daqui a 20, 30 anos eles também não estão mais aí. Se Deus então, quiser, eles não vão estar mais aí, não vão responder mais nada para ninguém. Não. Se deu certo ou se não deu certo, eles não serão os responsáveis, que eles já não estarão mais aqui, não tenha dúvida disso, pela idade dessa gente toda, nós não vamos estar mais aqui para prestar conta de alguma coisa. Aí eles ficam aí jogando, por quê? Nós estamos entrando no ano da eleição e são martes eleitoreiros que eles fazem para tentar, de alguma maneira, reeleger a Dilma. Eles vão fazer o diabo nesse Brasil para poder reeleger a Dilma. Os senhores não tenham dúvidas disso. Agora, um adendo aqui, quando é que você imaginar que a Dilma Rousseff ia botar o exército na rua contra o povo brasileiro? É verdade, é verdade. Me diz aí, quando? E ela botou. Pela lei e ordem, que lei e ordem é essa? Se ela que está criando essa falta de lei e desordem. É ela e os apaniguados governadores dela. É verdade. Que ainda trazem alguns aí prefeitos de capital, gente. E ontem ela botou Exército, Força Nacional, botou tudo contra o povo, né, doutora Otávio? Com certeza. Quer dizer... Não, eu me lembrei muito bem colocado por você nos programas atrás, porque aqui, gás de pimenta e, gás lacrimogêneo, isso é arma química, gente. E tome. E não quer saber se tem inocente no meio, se tem pessoas que é cláusula pétrea da Constituição, o direito de ir e vir. É verdade. Bom, a gente está vendo aí pela rua esses chamados de vandalismo, esse termo vândalo foi no mínimo mal empregado pelo jornal, ainda que não havia somente vândalos. Foram presas pessoas que apenas documentavam o ocorrido, um cinegrafista e um pesquisador. Foi preso um carteiro, foi preso um rapaz que havia desmaiado no meio da manifestação e havia sido levado para a escadaria da Câmara para se proteger. Mas ainda, se houvesse vândalos, não houve um respeito à Constituição. Prisões foram feitas sem flagrante. Suspeitos não foram informados sobre a razão da prisão. É preciso questionar essas prisões. A manchete do Globo, leia mais dura, 70 vândalos para presídio, condena, sem julgamento legal, os detidos no protesto do Dia do Mestre como vândalos. Isso é o Globo já virou judiciário, já está condenando, sem processo, sem nada. Agindo assim, tenta usurpar a função dos órgãos de justiça do país, apresentando um desrespeito com os leitores e as pessoas envolvidas e suas famílias. Cabe única e exclusivamente à justiça determinar se um indivíduo detido é um vândalo ou se é inocente. Não cabe a imprensa, não cabe o jornal o Globo, não cabe ninguém. E as pessoas são presas de qualquer maneira e não cumprem nada o que tem que ser cumprido. Quer dizer, só um lado tem que cumprir e o outro lado que se dane, faz o que quer. E ainda vem dizer para a gente que nós estamos numa democracia
quando eu não me canso de dizer que nós estamos numa ditadura política, né, doutora Tabata? Com certeza, Dildo. E o que acontece? Essa taxação de vândalos, ela é feita pela mídia, né? O que? A mídia, a imprensa falada, a imprensa televisionada que nós temos hoje, digamos, pela TV Globo, né? Porque se você colocar em outros canais, ela vai mostrar, sim, aquelas pessoas que vão lá e que depredam os movimentos, mas ela vai mostrar que, fora aquelas pessoas que estão lá depredando as instituições, os monumentos, existem aquelas pessoas que fizeram suas manifestações de forma pacífica. Esse caso do rapaz que o Nildo comentou, que desmaiou e foi levado para a escadaria da Câmara, foi um professor. Isso aconteceu agora, semana passada, num protesto dentro do Rio de Janeiro. E ele foi preso e está respondendo ao processo. Claro que ele já está, a Ordem dos Advogados se empenhou no caso, disponibilizou advogados para ele, e ele conseguiu o habeas corpus, está respondendo ao processo de formação de quadrilha e outras, né, de vandalismo, que agora se criou uma lei a toque de caixa, feita de qualquer maneira, contra essas manifestações. Quer dizer, por quê? Porque o governo tem medo do quê? Daquilo que eu sempre propaguei aqui no programa, do poder que o povo tem. E que o dia que o povo acordasse, que ele visse o poder que ele tinha, que ele fosse às ruas, eu sempre falei isso antes de acontecer a primeira manifestação, o governo ia temer. E é o que está acontecendo. Então ele cria uma lei a toque de caixa a fim de coibir essas manifestações. Só que ela está sendo empregada de forma errônea, ela está prejudicando pessoas inocentes, pessoas que estão ali fazendo as manifestações, né, fazendo cumprir o seu direito de ir e vir, que está previsto na Constituição Federal. Só que, claro, toda manifestação, todo lado tem o seu lado podre. E existem aquelas pessoas que vão pegar carona naquela manifestação, naquela coisa que está acontecendo ali, e vão se utilizar da parte depressiva, né? Vão depredar instituições, agências bancárias e outras coisas mais, que infelizmente é o que vem acontecendo. Mas a gente tem que ver que fora esse lado, existe o lado daquelas pessoas que estão lutando pelos seus direitos, que agora atualmente são o caso dos professores. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Minha gente, eu costumo dizer que o Brasil é um país atípico, Nova Friburgo é uma cidade atípica. Eu costumo dizer que nós vivemos hoje uma ditadura política, e naquela época, quando diziam que nós vivemos uma ditadura, a diferença é que nós vivemos uma ditadura fardada. Hoje nós vivemos a mesma ditadura, ou pior ainda, porque na ditadura fardada a gente não via tanta coisa mal feita, a gente não via tanto roubo do dinheiro público, a gente não via tanta gente presa por corrupção. Na ditadura fardada a gente não via nada disso. Hoje, nessa ditadura que eu costumo dizer que é bem pior que aquela, está aí a corrupção, todo dia tem gente presa, é só acompanhar os noticiários, acompanhar a imprensa que os senhores estão vendo. É um negócio assim alucinante. E agora, criaram o pai calado. O pai calado, para mim, é uma anarquia geral. A Valdirene, da novela das 9, pode receber um tremendo apoio legal para escolher um pai rico para qualquer filho seu nascido de suas travessuras. E a contestação disso vai caber ao acusado de pai, ferindo o princípio legal da competência do ônus da prova. Isso parece uma ficção, mas parece mesmo. O Congresso não demonstra um mínimo respeito com a sociedade civil. A mãe poderá registrar o filho sem o consentimento do pai. Alguém já viu um absurdo desse? Na minha idade, eu nunca vi um absurdo desse. Se lhe deram este direito, deveria estar acompanhado, no mínimo, por um exame de DNA. No mínimo. Eu tive um filho com o Joaquim não veio registrar, eu estou vindo registrar e está aqui o exame de DNA. Tudo bem. No mínimo teria que ter isso. Mas a lei, o que eles criaram, não determina isso. Para mim, minha gente, isso é uma anarquia
Isso é uma bagunça generalizada, isso é uma falta de respeito, isso é tudo de impossível que acontece nesse Brasil, Tony. Acabou, meu Tony. Acabou, Tabata. Acabou, o país acabou com isso aí. Acabou. Chega no cartório, a mãe vai registrar o Ué, filho, qualquer mulher chega lá e diz aqui, esse é fim de dinheiro. E aí registra fim de dinheiro. E eu depois tenho que ir para a justiça para provar que o filho não é meu. Pelo menos tinha que ter um DNA, levar um exame de DNA, alguma coisa. Gente, olha, isso é alucinante. É alucinante. É a mesma coisa que o horário de verão. A quem interessa essa medida? A propalada economia de energia não seria pela simples entrada do verão, quando os dias amanhecem mais cedo e as noites chegam mais tarde. Como a iluminação pública é acionada por sensores fotoelétricos, os quais acendem as lâmpadas mais tarde e apagam mais cedo, já temos uma boa economia de energia sem qualquer influência do horário de verão. E sem falar no aspecto biológico, que também é prejudicado. E lá vamos nós nos submeter a esse suposto benefício. Seria até muito inteligente consultar a opinião pública sobre o seu fim. Gente, esse horário de verão não economiza nada, não chega a lugar nenhum, Tony. Nada. Não chega a lugar... Isso aí Só está mais atrapalha do a que vida provado. da gente. Eu ainda não consegui entender o que interessa a eles esse horário de verão. Eu não consegui ainda. Não é, você falou aí da iluminação pública, as fotos elas você pode calibrar elas aqui. Eles fazem tudo, tá? Isso daí é tudo utopia. Utopia. Pô, tu acorda cedo, tem que acender a luz. Tu vai tomar banho, tem que... Não é isso? É lógico. Tá mais fresquinho, porque tu passou a madrugada sem tudo... ter o quê? A refração de calor do sol. Então, quer dizer, o que tu não acende mais cedo de noite, de tarde, você acende mais cedo de manhã, pô. Não, e a previsão é o quê? Hein, Nedo? A previsão esse ano é economizar 400 milhões de reais. É? É, a previsão que Mais eles têm. um dinheirinho para campanha? Não, mas o que é 400 milhões? Você não vê o que eles fazem com o excedente de Itaipu, rapaz? É. Isso é brincadeira, gente. É verdade. Querem enganar quem? É verdade. Bom, eu agora vou pedir à nossa técnica que coloque umas imagens, porque eu venho esse tempo todo, venho vendo aí no jornal. E nós viemos falando aqui, alertando, a gente vem falando no programa, denunciando, toda. falando daquela ponte lá que foi entregue lá em Conselheiro Paulino, e até hoje eu não trouxe nenhuma matéria para mostrar ao telespectador e para a gente conversar sobre essa ponte e mostrar aquilo que a gente já vem falando normalmente no programa. O que está certo, o que está errado, como é que está, como é que não está. Então a gente vem falando, mas não vem mostrando. Hoje eu pedi o nosso companheiro aqui, o Roberto. Roberto fez umas imagens da ponte lá de Conselheiro e nós vamos apresentar agora. O Tony vai fazer os comentários sobre as imagens da ponte, tecnicamente, e para mostrar aquilo que já nós viemos falando há muito tempo aqui no programa. Por gentileza, técnica, coloque essas imagens. Aí é a cabeceira montante. Olha o que tem debaixo da ponte, os rejeitos, ó. Porque os espigões continuam e ficaram ali. Então, eles estão falando que vão desassorear. Nós já tínhamos denunciado como estava extremamente assoreado pelos rejeitos. Eles só tiraram a parte alta dos espigões, as fundações ficaram lá. Aquilo ali está preso na fundação dos antigos espigões. Olha o guarda-corpo, que não é um guarda-corpo, é um gradil. Notem bem, são vazados, hein? Uma criança passa por baixo. Está ali, ó. O concreto já se soltando ali. Se os senhores olharem da direita para a esquerda das suas imagens, vão ver que já tem grânulos de asfalto, de concreto soltando ali para o lado da sarjeta. E essa ponte tem dias de inaugurada, né, Tony? Tem dias de inaugurada. Não vai ter longevidade, infelizmente não vai ter. Olha só as juntas de dilatação entre as placas. Olha aí, continua. Se os senhores observarem as vigas, aquilo amarelo ali já é um início de corrosão, hein, gente? Aquilo é ferrugem, hein? Aquilo ali não é marcado. Essas vigas, elas não sofreram um tratamento de tinta epóxi. Eu não sei se... Porque
o carro-chefe para fabricação de perfilado. Olha lá o garoto lá agora, viu? Viu o perigo? O perigo do garoto perigo. lá agora na aí, coisa. ó, a ferrugem aí, as ó. vigas enferrujadas. Não foram pintadas, aquilo não é zarcão, aquilo é corrosão. Ali, ó, a cabeceira em degrau, o apoio. Não, olha as águas, olha as águas canalizadas da água de Nova Friburgo, olha lá, no cano mostrando lá. E outro detalhe, não jogaram a 45 graus, não. Eles aqui, vai continuar alagando lá a Praça Lafayette Bravo lá em cima, que essa galeria vem lá de cima. E tem outro detalhe, ó, o caminhão quando passa ali, existe uma deflexão desse tabuleiro da ponte. Quem passa, e quando passa um carro de carga ali, um caminhão pesado, a ponte, ela faz a resultante, ela sobe e desce. Agora preste atenção nos motoqueiros que estão vindo ali em cima da calçada lá. Isso aí, ó. Por cima da calçada. Olha lá, o outro ali de novo, lá por cima da calçada. E aí vem um ali atrás. Vocês prestem atenção no que eles vão fazer ali, Tony. Olha lá. É essa a ponte construída em Conselheiro Paulino. Friburguense. E até a minha técnica, por gentileza, repete esse filmezinho para as pessoas que estão vendo em casa gravar bem isso aí e ver o que nós estamos mostrando. Faça essa gentileza para mim. Friburguenses, isso daí nós já tínhamos denunciado há 4, 5 programas. Nós temos um secretário de obras que não tem a mínima capacidade técnica para tocar, mensurar nada, entendeu? Um construtorzinho que foi de caixotinhos, de prédiozinhos. Não tem, falei que a gestão não era dele, e os senhores têm que se ater que este dinheiro é federal, não é o Estado. Olha lá o Rio lá não embaixo, é seu pesão que está botando dinheiro aqui. Isso daqui é o dinheiro do governo federal via Estado, e quem libera e dá o aceite dessas obras é a Secretaria de Obras do município. Isso é o secretário de obras num conluio com essa obra de baixa qualidade. E assim vão. Agora tiveram aí para entregar aí uns apartamentozinhos em área de risco, hein, gente? Aquilo está em área de risco, hein? E assim vai. E essa é a utópica Friburgo. A Friburgo de um prefeito que não tem condição técnica de mensurar, nem intelecto de mensurar o quê? A sua equipe de trabalho. São pessoas viciadas, pessoas que têm no histórico, porque o passado dessa gente condena de malfeitos a Nova Friburgo. A quem interessa isso, gente? Uma ponte que no máximo custaria 890 mil reais. Lá o Ferrugem, eu não sei se tem termo aditivo nisso, porque essa ponte já deve ter passado de 2 milhões. E cadê? Sumiu. Nós temos aqui, as chuvas já estão aí. Cadê a obra que ia ser feita lá na Granja do Céu? Lá no Cônego? Cadê lá? É um perigo, gente. É um perigo. Mas aqui... os assíduos telespectadores do programa do Niedo aqui na BAC, há de se lembrar que nós denunciamos tudo isso. E muito antes disso começar. A água canalizada da água de Nova Friburgo lá caindo lá. Niedo, isso aí, ó. Lá, né? Agora, Tony, 2 milhões para construir essa ponte. Brincadeira, não passava de 890 mil, não mensurei essa ponte. Eu mensurei essa ponte junto com o Biro Veritas. Que é uma entidade. Nem 500 mil nessa ponte, Jeito Maria, não, ela chegaria com todo o entorno, tinha que ter sonorizador. Eles não dividiram a pista aqui. A sarjeta está pequena, eles não têm o escoamento de água montante e jusante, dependendo do sentido que vão os carros. Porque o que vai acontecer? A água da RJ vai descer para aí, ó. A ponte ela mergulha. A ponte ela mergulha. Olha a calçada como é que é boa. A cabeceira da RJ para dentro da primeira rua ali de Conselheiro é mais alta, minha filha. Isso é um absurdo, isso é brincar com bom senso. São esses engenheirecos feitos aí, ó, comedor de merenda, que não tem amor por essa terra, porque podia ter estudado numa escola muito ruim, não tem interesse, mas podia ter amor por Friburgo e se superar. Se superar como? Procurando o quê? Aprender a não tampar o sol com a peneira. Eu sou o melhor, eu tenho um nome de família falida, ou que não deu certo na vida. Não é por aí não, rapaz. Tem que amar essa gente e esse povo. E isso passa pela responsabilidade. Bom, se não tem competência para assumir um cargo desse, rapaz, pede demissão, sai fora. Não é 5 mil reais limpo no bolso aí que vai resolver a tua vida não, cara. Sai fora disso, que essa não é a tua praia. Não. Então, os senhores estão vendo aquela ponte que nós tanto falamos, e hoje nós trouxemos as imagens para mostrar que tudo que se falava aqui no programa, tudo que falamos no programa, era pura realidade. E está aí provado com as imagens. As imagens
não mentem, né? Não tem... Todo mundo pode mentir, mas as imagens não mentem. E se alguém acha que as imagens mentem, é só ir lá e fazer as mesmas de epóxi nas vigas. Não tem nada. De pintura olha epóxi. Embaixo do rio. Isso é norma da frente da Factura Metálica da CSN. Eles entregaram uma obra nova, embaixo da ponte não fizeram a senhora... Não, desassorearam, não fizeram nada, olha lá, é uma obra nova. Eu não falei que ia criar uma zona de cavitação embaixo, porque eles não tiraram a estrutura, eles cortaram em cima da lâmina d'água. Então, o apoio, a fundação dos espigões que tinham ali está lá, está prendendo tudo, Niedo. Prendendo tudo. Eu falei que ia criar uma zona de cavitação no programa passado, Niedo. Tá Eu não fui para a faculdade comer merenda, não, Niedo. Esse sujeito não conhece, eles não conhecem a bacia do Bengalas, eles não conhecem nada, Niedo. Eles brincam com a vida do friburguense, Niedo. É verdade. Bom, será que o prefeito de Friburgo, Rogério Cabral, conseguirá manter a arrecadação de impostos da cidade de Nova Friburgo, entre eles a do IPTU, depois que as empresas e indústrias se mudarem daqui devido ao escorchante aumento de impostos? Será que o prefeito vai conseguir manter o seu salário depois de transformar a cidade numa enorme subsidiada favela? O alcaide friburguense vai aumentar o IPTU em 2014, mas não se comprometeu a recapear as ruas esburacadas, melhorar a sinalização, organizar o trânsito e multar as empresas de ônibus pelos péssimos serviços. Ele vai aumentar o IPTU, mas não se comprometeu a nada. Será que com esse aumento, que as empresas estão indo embora de Nova Friburgo? Essa é a verdade. Estão se mudando aqui para perto, para Bom Jardim, não sei para onde, depois Cantagalo, estão indo embora de Nova Friburgo. Vai chegar uma hora que essas empresas não estão aí em Nova Friburgo. E como é que vai ser a vida friburguense? O prefeito vai conseguir governar essa cidade? Ele conseguirá manter essa arrecadação com essas empresas saindo e com esses impostos altos? Eu não sei. Com esse monte de pessoas nomeadas, que estão aí, 1.200, sei lá quantas pessoas nomeadas, com esse pessoal do concurso de 1999, que ele é obrigado, pela lei, botar essa gente para dentro. Pelos concursos de 2007, que o concurso é legal, não tem nenhum problema com o concurso, botar essa gente para dentro, que até hoje estão esperando para poder trabalhar. Será que ele vai conseguir manter isso tudo? Eu acho difícil. Eu acho difícil de manter tudo isso. Mas, se não conseguir manter, mais uma vez, o povo friburguense está numa situação terrível, né, doutora Tabata? Verdade, Nildo. Ele vai tentar arrecadar essa diferença dessas empresas que foram embora, aumentando o IPTU de Nova Friburgo, aumentando a arrecadação através do foro e de outros mais. E eu não sei o porquê de aumentar os impostos e se criar esse condomínio industrial lá em Conquista. Porque quando se cria um condomínio industrial, o Tony pode dizer isso também, qual é a sua função? É atrair as empresas para que elas ali se estabeleçam. E qual é o incentivo que se dá a essas empresas? É exatamente através, né, de redução de impostos, redução ou de tributos, de tudo, ou até não se cobrar, né, pelo terreno, a anistia desses impostos. Então, quer dizer, a situação de Friburgo, se nada for, nenhuma providência for tomada, tende a piorar cada vez mais, infelizmente. E aí, Tony? Isso é uma utopia, né? Esse condomínio industrial, eles falam que tem 42 empresas, depende do que é. Se for comércio, vamos botar um comércio lá. Se for uma indústria, dependendo do tipo de indústria, tem que ter licenças ambientais, porque você tem ali o córrego dos macacos, que é formador do córrego Dantas lá embaixo, que eles não conhecem nada, ele passa aí, ele nasce aí, ele nasce lá em cima em Conquista, lá no maciço de Conquista, perto de Três Picos, lá em Salinas. Mas o cara está ali, não conhece nada disso, eles não têm noção de nada. Tem uma nebulosidade quanto de quem é o dono desse terreno,
que nós já temos na mão uma escritura, nós vamos trazer a outra, são duas. Uma que se remete a este condomínio e outra que se remete ao traçado, se um dia foi feito, da estrada do contorno. Porque desde a época do meu tio Amâncio, que se cogitava isso. Desde a época do governo de Amâncio, em 1960, que se cogitava isso. Então, isso tudo é uma utopia. Agora, Nido, eu posso falar aqui, eu tenho um dado muito importante. Fica à vontade. Fica à vontade. A inversão de valores nesse município, o despreparo da gestão pública, um sujeito plantado por interesses, não de interesse do município, mas de interesse do que fazer com dinheiro federal via Estado no município, porque, senhores, essa é a realidade. Nós temos de fonte fidedigna, que trabalha dentro do Raul Sertã, de janeiro até semana passada, 683 óbitos de friburgueses no Raul Sertã. Uma tragédia e meia oficial. Como é que esses senhores dormem? Como é que fica a consciência desses senhores? O que tem a ver condomínio industrial, tudo bem, mas isso não é para agora. Isso não é cuidar da saúde, isso não é má gestão, não é planejamento. Isso é extermínio. Isso lembra Treblinka, Auschwitz, Seeborg. Isso lembra os campos de concentração. Será que essa gente não tem noção do mal que estão fazendo? Por não ter a mínima noção de planejar, de trazer bons valores para gerir a saúde, gente. Deixar isso tudo acontecer. Os senhores imaginam se esse governo continuar e se essa média for assim? Quanto da população de Friburgo? Hoje é fato que os pacientes dos municípios do entorno de Nova Friburgo, eles pedem pelo amor de Deus para não vir para o Raul Sertã, gente, que já foi um hospital de referência regional. Sabem por quê? Porque a probabilidade de óbito é altíssima. E a gente vê o quê? Um bobo alegre na Câmara, falando isso, falando aquilo, preocupado com a estrada do contorno e o friburguense morrendo ali na mão dele. Gente, nós temos que acordar para a realidade desse município, não dá mais, nós estamos falando de vida, de expectativa de vida. São os que fazem tratamento de saúde fora do município, não têm condições dignas de serem transportados, porque faltou sensibilidade de se fazer até um aditivo no contrato para colocar a firma de novo e não se interromper. Isso é brincar, não tem remédio, tem dia que não tem soro, tem dia que não tem sonda interal, tem dia que não tem a solução para alimentar, tem dia que o tomógrafo não funciona, tem dia que a radiologia não funciona. Tem dia que não tem papel higiênico. Não tem papel higiênico. Agora, semana passada, fechou-se um curto na unidade coronariana. Então, quando eu falo indignado aqui, vocês sabem por quê? Porque foi meu tio que municipalizou esse hospital, ele dotou de tomógrafo, ele dotou de hemodiálise, ele dotou da unidade coronariana, ele dotou do hemocentro, e essa era a menina dos olhos dele, gente. E eu vejo tudo isso aí por basófia, por mentira, por um sujeito que não tem a mínima condição de administrar nada, e Friburgo ser levado a isso. 680 óbitos até semana passada, essa é a estatística do Raul Sertã. Isto é extermínio. E cadê esse secretário que não faz nada? Será? Se ele é um bom médico, eu não sei, porque eu não sou médico, eu não posso mensurar, mas será que R$5.000 na continha ali, o cara acaba com a biografia dessa, gente? Se ele fosse um bom médico. O outro, o subsecretário, o tal de Schuller, que tem a ver, é alemão, o que aconteceu? Ele negou, isso está no jornal Nedo, isso é de domínio público. Ele negou uma ambulância e a senhora foi a óbito. Aí saiu uma matéria no jornal local dizendo que o prefeito chamou, deu um pito. Não tinha que dar um pito, não, tinha que exonerar, porque isto é vida, isso é omissão de socorro. Nós estamos falando de vida, gente, não dá mais para suportar isso.
E essa mentirada, vem aqui, entrega 400 apartamentos, parece que é Deus, entendeu? E assim está Friburgo. Vocês me desculpem o desabafo, mas aqui, nós estamos mexendo com vida. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Bom, eu tenho um assunto aqui que é um assunto importante. A Energisa, as pessoas que estão atrasando o pagamento da conta de luz, a Energisa está negativando o nome dessas pessoas no Serasa. Eu tenho aqui, recebi. Com 15, até 15 dias, a doutora Tabata vai explicar isso melhor. Até 15 dias as pessoas teriam que ser notificadas. Eles estão, antes dos 15 dias, já estão negativando as pessoas no Serasa porque está com a conta de luz atrasada. Bom, além de negativar, a luz está atrasada, eles vão lá e cortam a luz da pessoa. Quer dizer, a pessoa paga 2 vezes pelo mesmo crime. É negativada no Serasa e, ao mesmo tempo, tem a luz cortada. Isso, no meu entendimento, é completamente inconstitucional e irregular. Eu sempre aprendi que no Serasa se bota o nome das pessoas que têm algum contrato, problema de cheque, alguma coisa. Agora, atraso em pagamento de conta de luz, botar no Serasa, atraso de pagamento de conta de luz, cortar, não. Você pode comprar luz de outra fornecedora. Não pode. É um monopólio. E outra coisa. Às vezes você tem o dinheiro da sua tarifa, do seu consumo de quilowatts, mas aí tem a malfadada taxa progressiva de iluminação pública, você não tem. E outra coisa também. A luz, como a água, são serviços essenciais. E serviços essenciais, gente, não podem e não deve ser interrompido. Mas a Energisa, aliás, não é eu estou falando da Energisa, que é esse fato que chegou na minha mão, mas as concessionárias de Nova Friburgo fazem o que querem com o povo friburguês e tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo fecham os olhos para isso tudo e não tomam conhecimento de nada, não tomam nenhuma atitude, não fazem nada, fingem que não estão sabendo do assunto. A verdade é essa, e a gente tem que dizer a verdade. As concessionárias de Nova Friburgo, todas as concessionárias fazem o que querem. E o município não toma nenhum conhecimento de nada, nem a Câmara dos Vereadores, nenhum órgão fiscalizador. E eles estão fazendo o que querem, mandando nessa cidade, e o povo cada dia sofrendo mais. Cada dia o povo está sofrendo mais. Então isso aqui para mim é um crime, isso aqui para mim não existe. Doutora Tabata, por favor. Bom, com relação à negativação e o corte da energia elétrica, a Energisa está fazendo o seguinte: você atrasou a sua conta com 15 dias, ela está enviando o seu nome para o Serasa e o Serasa está lhe enviando uma comunicação, que é essa aqui que chegou ao nosso conhecimento lá no escritório. O que acontece? Ele te dá um prazo de 10 dias a partir da postagem para você entrar em contato, né, e tentar resolver o seu problema. Só que antes dos 10 dias, o seu nome é negativado. Primeiro, existem aqui alguns problemas. Primeiro, a lei é clara. Você pode atrasar a tua conta até o vencimento da próxima conta. Exceção quando existe no contrato de prestação de serviço, tá? Como acontece em Nova Friburgo com as empresas de internet, que atrasou 15 dias, aí o seu serviço ele é suspenso. No caso de serviços essenciais e serviços básicos, como a água e a luz, você tem até o vencimento da próxima conta. Então aqui, a minha cliente, a conta dela vencia dia 24 de setembro. Tá? Ela tinha até o dia 24, até o dia 23 ou 24 mesmo de outubro, para fazer o pagamento dessa conta
sem que ela fosse negativada e sem que ela tivesse o serviço cortado. Interrompido. E para que o seu serviço fosse interrompido, a Energisa teria que fazer um comunicado, não só na conta, mas um comunicadozinho bonitinho, enviando a ela, informando a ela que ela estava com a conta em atraso e que após o 31º dia ela teria os seus serviços cortados, o seu serviço interrompido. Só que o seguinte, sexta-feira, véspera de final de semana, sábado e domingo e véspera de feriado não se pode cortar e interromper um serviço básico, seja ele telefonia, seja ele de água e seja ele de luz. No caso aqui, a Águas, olha, é tanta água de Nova Friburgo que eu falo logo Águas. A Energisa aqui, ela descumpriu 2 vezes. Primeiro, ela não comunicou ao cliente que ela estava com a conta em atraso. A conta dela venceu dia 24 de setembro e foi paga dia 8 de novembro. A carta que foi enviada, 8 de outubro, a carta que foi enviada para ela foi dia 4. Quer dizer, ela efetuou o pagamento e mesmo assim teve o nome dela negativado. Foi entregue, a correspondência enviada dia 4 de outubro foi entregue a ela dia 16. Quer dizer, ela já tinha 8 dias já de conta paga. Então, quer dizer, a Energisa aqui, ela abusa do seu poder em face dos consumidores e faz com que ela entende que é um meio de obrigar o cliente a pagar a conta sem que interrompa o serviço. Só que ela está ali prejudicando o consumidor. Tá? Nesse caso aqui, a cliente me procurou, vai ser proposta uma ação de danos morais, com uma antecipação de tutela, porque apesar da conta dela estar paga, o seu nome ainda está interrompido. Então, preste atenção com relação ao tempo que sua conta está em atraso e se vai acontecer casos como este da minha cliente, e procure o seu advogado, porque você tem da data de vencimento até o 30º dia para efetuar o pagamento sem que seu nome vá ao SPC ou ao Serasa e sem que seu serviço seja interrompido, porque isso é abuso da concessionária. Bom, eu quero pegar um gancho, doutora Tabata, no que a senhora colocou aí. E a senhora disse aí que os contratos das concessionárias de internet, que no contrato deles tem um prazo de 15 dias, se não for pago, que eles cortam. E aí a senhora disse que isso aí, como está no contrato, pode ser feito. Só que eles cobram por esse serviço uma taxa de religamento de R$25. Com todo respeito, vou pedir à senhora e vou dizer à senhora que vou discordar da senhora. Primeiro, porque quando você vai à residência da pessoa fazer algum serviço, você tem o direito de cobrar alguma taxa pelo aquele trabalho efetuado. Por exemplo, quando eu peço para instalar a minha internet, eles vão na minha residência ou no meu escritório e instalam a internet. E eu pago uma taxa de instalação. Perfeito, foram lá, ligaram, trabalharam. Quando eles desligam a minha internet, eles desligam lá da empresa, apertam um botão, desligou a minha internet. Quando eu pago R$25, eles apertam outro botão e ligou a minha internet. Não me prestou nenhum tipo de serviço. Então, se não me prestou nenhum tipo de serviço, eu entendo que não tem me cobrar nenhuma taxa de instalação. Isso aí, inclusive, são questionamentos que existem por aí. Ele não me prestou serviço, e quem não me presta serviço, não tem. É a mesma coisa que o estacionamento público. Você vai ali, compra para pagar R$1, R$2, não interessa o valor. Para o seu carro na rua, aonde é um local público, aonde você já paga através do seu IPTU, e eu entendo, quando você paga o estacionamento, que é uma bitributação,
E não tem ninguém para tomar conta do seu carro. Você paga para quê? Se você voltar, o seu carro foi amassado ou foi roubado, não tem ninguém, tem responsabilidade. Então você paga para quê? Não está me prestando nenhum serviço. Se não me está prestando serviço, eu não tenho que pagar nada. É o problema do estacionamento e é o problema dessas concessionárias de internet, que eu entendo que essa religação não tem que ser paga porque não tem serviço prestado. Não, é a mesma coisa, terminando aqui, é a mesma coisa, o Tony e a doutora Tava, é o problema daquela taxa que eles cobravam anualmente, o alvará. Ué, o alvará, no primeiro alvará você dá entrada na sua empresa, vai lá na prefeitura, faz um processozinho, vem o fiscal, analisa, tá, pode liberar o alvará, tem um extintor de incêndio, tem tudo que pode. Me prestou um serviço, paguei. Agora, os outros anos, por que eu tenho que pagar o alvará se ninguém vai lá me prestar serviço nenhum? Ninguém vai me prestar serviço, por que eu tenho que pagar? Então, eu acho que o pagamento da taxa de religação de qualquer coisa onde não te presta serviço, eu acho que, para mim, é ilegal e, para mim, é questionável. Não sei se a senhora concorda comigo. Não, com certeza. Essa taxa de religamento, em algumas empresas, chega a ser no valor de R$25, ela é ilegal, sim. E eu falei do contrato, que a suspensão do seu serviço com 15 dias ele é interrompido. Se você questionar na justiça, você tem grandes possibilidades também de ganhar nisso. É questionável, né, doutor? Porque é questionável, porque a mesma lei que regulamenta os serviços essenciais, água, luz e telefone, também vai regulamentar a internet, porque se você levar em conta, a internet hoje também é considerado um serviço essencial. Perfeito. Muitas empresas, muitos profissionais dependem da internet para trabalhar. Lá no escritório mesmo, nós dependemos da internet para fazer acesso. Desligou a internet, acabou. Ao escritório. Quando a gente chega para trabalhar aqui não tem internet, a gente fica louco. É verdade. Por quê? Porque através da internet a gente tem acesso ao andamento dos nossos processos, não precisamos nos deslocar até o fórum para ficar lá tirando papelzinho na maquininha. Entendeu? Então, quer dizer, a internet é um serviço essencial e se pode questionar. Ela tem uma lebre para se levantar para ver se não caberia uma ação da BAC. Acredito que sim, doutora. Entendeu? Vamos estudar isso aí, porque eu acho que cabe. Porque nós teríamos só... Se o cara não me presta serviço, por que eu tenho que pagar alguma coisa aí? Porque nós teríamos aqui em Nova Friburgo 3 empresas filhas de Nova Friburgo, nós teríamos uma empresa vinda de Bom Jardim, nós teríamos uma empresa vinda de Sumidouro, que utiliza o sistema de uma das mais antigas de Nova Friburgo, que é a maior, né, que é a mais conhecida de Nova Friburgo, e nós temos a Velox também. Então, quer dizer, seriam 6 empresas a serem abordadas com relação a isso. Isso aí, desligado e ligado a R$25, é incalculável o valor que eles botam no bolso, sem fazer nada. Sem fazer nada. Com certeza. Então, a ABAC, por exemplo, já tem uma ação civil pública contra esse estacionamento de Nova Friburgo. Isso é uma aberração que está aí. É uma aberração que está aí esse estacionamento de Nova Friburgo. Isso é brincadeira, cara. Esses homens terem coragem, a cara de pau, de botar esse estacionamento aí. Está na justiça. Mas nós sabemos que a justiça é lenta, é demorada. E toda a justiça, a lentidão da justiça sempre favorece o réu. O que a gente vai fazer? Mas um dia, minha gente, tem fim. Eu nunca vi processo nenhum que não acabou. Acaba, com certeza acaba. Eu quero agradecer a participação aqui do seu Marcos, lá do PLC, e ele colocou aqui para mim: Niedo, eu trabalho no Hospital Raul Sertã. Niedo, a gente não pertence a nenhum sindicato, não pertencemos a nenhuma associação e etc. Por isso, amigo, estamos criando o movimento Saúde Viva, que teremos uma primeira reunião na próxima sexta-feira, dia 25 de outubro de 2013. Na Rua General Osório, 366, Sindicato dos Metalúrgicos, em frente à Casa dos Pobres, às 18 horas. A pauta vai ser a inclusão das diversas categorias dos profissionais de saúde e do movimento Enfermagem Unida. Reativação da mesa de negociação do SUS, plano de carreira, cargos e salários e assuntos gerais.
Sem essa união, Niedo, a saúde não vai prevalecer. Ele me deu aqui o nome dele todo, me deu o telefone, eu não vou divulgar o nome dele todo, nem vou divulgar o telefone. É o Marcos, que é lá do PRC e é funcionário do Raul Sertã. Brilhante, quem deu essa iniciação. Como é que é o nome do movimento? Saúde Viva. Saúde Viva. Porque até agora é o que, Niedo? Saúde morta. Saúde morta. 683 óbitos. Brilhante gente. A ideia disso aqui, brilhante o grupo que está montando essa reunião, brilhante mesmo. E eu vou, dia 25, eu provavelmente irei lá às 18 horas para assistir, porque é brilhante essa ideia aqui, seu Marcos. Dona Débora de Conselheiro, obrigado aí pela sua participação. Parabéns, Niedo. Eu, além de ser sua fã, eu tenho muito respeito por você. Por isso, Niedo, eu queria que você falasse sobre o governo Paulo Azevedo. Niedo, Paulo Azevedo começou cedo, lá na década de 70, pelas mãos do seu tio, doutor Amâncio Azevedo. Ainda muito novo, se meteu naquela tragédia de um assassinato por motivos políticos. Foi preso, condenado e libertado. Era publicitário de uma fábrica de macarrão na Rua Baronesa, que quebrou. E aí entrou na política. Fez um primeiro mandato até bom, depois quis inventar com Neuci, arrebentou a cidade, depois se elegeu de novo e fez a maior cagada da sua vida. Vendeu a nossa água, que você muito bem critica, até hoje, porque é uma firma que rouba os nossos contribuintes. Bom, antes de passar aqui para o Tony, porque é do tio dele, ele tem que fazer os comentários, lógico, né? Eu tenho que fazer algum comentário. Eu critico até hoje a venda da água, critico sim. Venda não, concessão mesmo. A concessão, a concessão da água. A concessão, eu critico mesmo, e eu acho que foi uma grande coisa. Mas também tem o seguinte, alguém dá a concessão ou alguém vende, não importa. Agora, o contrato tem que ser administrado pelos futuros que por aí vêm. E os contratos não foram administrados. E todos os termos aditivos que foram feitos de lá para cá, foram feitos todos para prejudicar o povo e favorecer a concessionária. Débora de Conselheiro, a sua desconexão com a história e o seu tendenciosismo a infringir a um homem de bem mentiras. Paulo não matou ninguém não, minha filha. O crime político, você, da forma que você colocou aqui, tu jogou nele. Não foi não, foi outro tio meu. Para defender a vida dele. Porque o seu Guido da Flor já tinha entrado dentro da prefeitura. Eu tenho um primo aleijado até hoje. Ele chegou lá para matar a Paula, atirou no pé de Marinho Vassalo. Isso é histórico. A fábrica de macarrão era dele. Ele não era, como é que ela falou aqui? Era o que? Publicitário nada. Ele era dono da fábrica de macarrão. Aí começa a história do seu amigo, do Laranja, do que matava boi no mato, que foi lá do Morro da Pedra para lá, porque isso é conversa tua. Paulo não vendeu a água. Eu queria saber, querida, onde é que você ia arrumar dinheiro para investir na capacitação da distribuição, coleta e tratamento de água do município. Porque isto foi no segundo governo, segundo mandato dele, depois de 2 anos do seu Heródoto Bento de Melo, que você deve ser eleitora dele, que acabou de destruir tudo que ele tinha feito. Então você não tem noção, você não tem visão da coisa pública, você não pode falar do caráter de um homem de bem, porque você, querida, uma tendenciosa, fala esse tipo de coisa. Eu todo dia recebo centenas, mas centenas de manifestações de amor e carinho ao grande homem que foi Paulo Azevedo. Você deve ter alguma coisa pessoal, eu não sei tua idade, eu não sei quem é você, eu não sei se esse é seu nome, eu não sei se tu mora em Conselheiro, porque aqui impera a democracia, o que manda, manda. Agora aqui, para cada basófia sua anecéfala, eu recebo centenas, mas centenas de manifestações de apreço, carinho ao homem Paulo Azevedo. Eu quero agradecer a participação do seu Paulo Reis, lá do Cascatinha.
Parabéns pelo programa. Niedo, Tony e doutora Tabata. O bairro do Cônigo, Cascatinha, Vargem Grande, Granja do Céu, Sítio São Luís, etc, etc, porque o nosso bairro é muito grande. Elegeu 2 vereadores nessa eleição do ano passado. Mas Niedo é como se não tivesse elegido ninguém. O Gustavo Barroso é oportunista, sem personalidade. Faz o que o prefeito quer. Esse não podemos contar com ele. O Zezinho do caminhão é uma barata tonta. Brigou com o governo ao invés de ficar independente, votando o que é bom para a cidade. Ficou radical demais e agora, Niedo, vamos ter que esperar 4 anos. Perfeito, sua colocação. A dona Laura, lá de Duas Pedras, parabéns pelo programa. Tony, eu queria que você mandasse um abraço para a Adriana. Ela é sua fã e está fazendo aniversário hoje. Adriana. Adriana, querida, olha, todas as felicidades do mundo, Papai do Céu lhe proteja, que Deus a ilumine sempre. E eu fico lisonjeado ter fã, né? Eu estou aqui pela boa história e pela verdade, pela minha consciência a vocês. Um beijo, toda a felicidade do mundo. Se puder, guarda um pedacinho de bolo. Depois tu liga fora do ar, amanhã eu passo aí como. Um beijo, querida. Tudo de bom. Dona Márcia de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa e pela coragem que você tem, Niedo, de desnudar todas as situações erradas que existem na nossa cidade. Niedo, que essa Câmara Municipal é a pior da história, ninguém tem dúvida disso. Agora, que existem vereadores que conseguem ser pior do que a maioria dos piores, isso tem. O vereador Ricardinho, que se elegeu com pouco mais de 600 votos pelo partido do Jário da Vermar, ele agora aceitou ser vice-líder do governo Rogério Cabral. Esse Ricardinho é tão ruim que está ressuscitando o ex-vereador Reinaldo Rodrigues. Perfeita a colocação da dona Márcia. Obrigado, dona Márcia. Povo, né, aqui, o povo observa. Observa, O povo sabe das coisas. Perfeito. Seu Matheus de Conselheiro, parabéns pelo programa. Niedo, eu queria perguntar à doutora Tabata o que ela acha daquele laboratório de São Paulo que mantinha dezenas de cães em estado de sofrimento para servirem de cobaias para a criação de remédios. Eu pergunto isso à doutora Tabata por alguns programas passados, ela mostrou claramente que não é muito amiga dos animais, comentando que a subvenção da prefeitura para tratar dos animais era muito. E se ela é a favor dos manifestantes que resgataram os animais. Doutora Tabata, por gentileza. Olha só, seu Matheus, eu não sou contra os animais, eu sou a favor dos animais. Inclusive aqui na TV Fox nós temos um mascotinho que de vez em quando vem aqui durante o programa morder meu pé. E quando eu chego, ela fica tão feliz que sai andando atrás de mim durante o meu passar pelo estúdio. No programa que eu disse que eu achava um absurdo, eu não disse que eu achava um absurdo o valor, simplesmente. Eu disse que eu achava um absurdo você passar 100 mil reais para o Combina e 40 mil reais para o AMA, lá para a instituição que trabalha com dificuldade, e ainda cortar aqueles 40 mil reais. Eu fiz uma comparação. Eu amo os animais, eu amo a pequenininha que tem aqui, entendeu? Eu adoro. E assim, apoio sim os manifestantes, sim, entendeu? E acho um absurdo que vão processar as pessoas que estão cuidando desses animais que foram retirados lá do Instituto Real por furto, porque aquilo não foi furto. Eu considero o cachorro, um animal inteligente, entendeu? Tenho paixão por essa raça em questão, que é o Beagle, que é a raça mais dócil que tem para se lidar com uma criança, entendeu? E se tiver que fazer teste de antibióticos, nossa, faz aí, nós temos tantos políticos safados, corruptos aí, faz com esse político, começa a fazer pelo nosso governador. Próximos daqui, né, Tabata? Próximos daqui, começa a fazer pelo nosso governador aqui na nossa cidade, Nossa Senhora.
Aqui eu não posso citar nomes, né? Mas começa pelo nosso governador. Tabata. Vai pelo nosso governador, vai dar um passeio lá em Brasília, então, ó, o Marcos Valério, Marcos Feliciano, então, nossa senhora, Marcos Feliciano vai ser um espetáculo, mas os nossos animais, não. Eu sou defensora dos direitos dos animais, eu tenho um processo contra uma clínica veterinária que negou cuidados aos animais, entendeu? A cadelinha veio a falecer, foi gasto tudo do dinheiro lá nessa clínica e depois o veterinário negou. Eu tenho um processo, não estou cobrando honorários por esse processo, porque não é porque a pessoa não tem condições, ele não tem, mas também pela falta de caráter do veterinário. Como é que é o nome da pessoa que mandou para cá? Seu Mateus. Seu Mateus, olha, ela gosta tanto de animais que ela está criando um gremlin. Ela tem um gremlin. Como é que é o nome do gremlin, Tabata? Não espalha não. Seu Mateus, mas aqui, ela tem paixão e amor. Eu vejo aqui o carinho que ela tem aqui. Tem uma poodle toy aqui, que ela tem o maior carinho. E eu sei que ela tem lá meia dúzia de gato. Bom. Agora não sei se são dos dois pés. Seu Mateus, eu não sei. Eu estou vendo, o seu Mateus mandou aqui a doutora Tabata dar um esclarecimento, a doutora Tabata deu o seu esclarecimento, o Tony entrou no assunto e animal é animal, né? Depende, né? Tem que ser respeitado, tem que ser bem tratado, não pode ser maltratado, porque animal, criança e idoso, maltratar criança, idoso e animal é crime, além de ser crime é uma grande covardia, né? É verdade. Além disso tudo. Agora eu pergunto aqui, por que quando se fala em animal, só se fala em cachorro? Tem gato, tem macaco. Galinha, tem macaco, tem cutia, rato, tem rato, tem boi, cavalo, jumento, mula. Não vejo ninguém falar nesses animais, até porque o boi e a vaca matam para a gente comer. Então esses animais não são dignos de pena? Só o cachorro? Quando eu falo em animal, eu tenho uma visão total de animal. E eu só vejo as pessoas questionarem, doutora Tabata, o cachorro. Você esqueceu do animal aí, Nedo, que tem dois na fauna brasileira, Nedo. Qual? O catingueiro e o mateiro. São os viados na mata brasileira. Entendeu? Né? Que são comidos aí o tempo inteiro. Eu vejo aí os caçadores aí, caçando esses animais, matando esses animais, e eu só vejo falar de cachorro. É verdade. O cachorro deve ser um animal de estimação que fica mais chegado às pessoas, deve ser isso, né? É um amigo fiel, né? Aí, Esse primeiro é teu. Bom, vamos lá. A dona Marisete, lá do Rui Sanglar, mandou aqui para mim dizendo: parabéns pelo programa. Niedo, trabalho na saúde e queria convocar a todos da saúde para comparecer na próxima reunião, dia 25 de outubro, às 18 horas, no Sindicato dos Metalúrgicos, na Rua General Osório 366. O movimento Enfermagem Unida vai precisar de todos nós. Não falte. Para maiores informações, ligue para o telefone 9903-0193. 9903-0193. Falar com o Marcos da enfermagem. Então, minha gente, está aqui a solicitação da dona Marisete e vamos todo mundo lá. Vamos lá ajudar, dar uma força, que as pessoas unidas conseguem alguma coisa. É hora de todo mundo se juntar e lutar pelos seus direitos. 9903-0193, falar com o Marcos da enfermagem. Dona Adélia de Olaria, parabéns pelo programa. Eu gosto muito da Igreja Católica, nasci dentro da Igreja Católica, fui batizada, crismada, consagrada e fiz também a primeira comunhão. Mas ultimamente estou muito triste com os rumos da igreja em nossa cidade. A vinda do bispo Dom Dinei criou-se um clima muito ruim na nossa igreja. Ele é politiqueiro, é ambicioso, materialista, mercenário, cria fofoca entre os padres, etc. Temos que implantar aqui a mentalidade do Papa Francisco, humildade. Perfeito, dona Adélia, pela sua colocação. O senhor Carlos de Conselheiro, obrigado pela participação, parabéns pelo programa. Eu queria dizer ao Tony, para ele falar do projeto Disney Nota 10, que o seu tio Paulo Azevedo implantou com muito sucesso, Tony.
Ô Carlos, querido, ele quando assume o governo em 89, tinham quase 7 mil crianças na rede. Essa história dele sempre com criança eu posso falar porque eu sou a primeira geração das criancinhas de Paulo. Eu sempre fui agarrado com meu tio desde os 3 anos de idade. E quando ele sai do governo, ele deixa quase 20 mil, recuperou escolas, fez escolas, ele ampliou, pasme o senhor que há uns anos atrás, o governo federal, pelo Fundef, o antigo Fundef, mandava 13 centavos para merenda escolar. E ele processado e investigado foi pelo Tribunal de Contas do Estado porque ele não investia 25,2% não, ele investia 28%. O Hamilton Werneck está aí, que era secretário de Educação à época, sabe que eu não estou mentindo e que eu participei dessa história toda. E vou dizer mais, então ele queria privilegiar, por que os que tinham condição, né, os filhos de pessoas que tinham condição de ir à Disney, por que não as crianças da rede? Mas tinha todo um processo, as crianças tinham, ele incentivava as crianças e ele mandava a Disney. Ele mandava a Disney com psicólogos, com professores, com médicos, e foram diversas turmas. E essas pessoas, como a outra que ligou aí, falando de um passado, né? Porque se aquilo lá atrás, do Guido da Flon, tivesse maculado Paulo, ele não teria sido prefeito duas vezes de Friburgo, né? Isso é coisa tendenciosa, mandada, né? Isso é parente do laranja. Querido, aqui, obrigado pela boa lembrança, viu, amigo? Muito obrigado pela boa lembrança. Dona Ledir de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Com essa mudança de cartões que a FAO vai fazer, é verdade que os idosos só vão ter direito a 2 passagens diárias? Se isso acontecer, é o maior preconceito contra o idoso que já tivemos notícia dos últimos tempos. A doutora Tabra vai falar com o senhor, mas eu vou adiantar o meu pensamento. Isso não existe. O idoso entra no ônibus apresentando a carteira dele. A carteira de identidade comprovando a idade dele, não precisa cartão, não precisa nada. Então, ele vai entrar no ônibus a hora que ele quiser, não é, doutora Tabra? Com certeza. Não tem nada de 2, 3. Ele entrou para lá, soltou, entrou para cá. Ele é idoso, ele tem o direito, ele tem a carteira dele. Vai controlar como se a carteira dele... Isso é uma questão de bom senso. Ele não precisa pagar cartão em lugar nenhum. Não, e a lei ela fala sobre isso, lógico, né? É lógico. Idoso pode passear o dia todo de ônibus. Pega um ônibus, vai até o final da linha, pega o outro, vai até o final da linha, pega o outro, vai até o final da linha e fica passeando. Ele é idoso e aposentado, pode passear à vontade. Até em linha intermunicipal eles têm direito à passagem. Tem. Daqui a pouquinho eu vou falar. Fala sobre isso. Senhor Reinaldo do Cônigo, parabéns pelo programa. Niedo, a Energisa é mais uma empresa que veio de fora para escravizar o povo e prestar péssimos serviços. Nós, povo, merecemos, sabe por quê, Niedo? Não reclamamos de nada, aceitamos. O povo tem que ir para a rua, o povo tem que gritar, o povo tem que reclamar. Se ficar quietinho aceitando, seu Ronaldo. Pois não, dá um adendo aqui. Pois não. Ô Ronaldo, o que acontece é o seguinte, a prefeitura detinha quase 30% das ações da Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo. Isso é obra do seu Heródoto Ben de Mello. Ele, naqueles 2 anos que ele tirou do Neuci, ele com a anuência e autorização da Câmara, ele pagou as dívidas dele, que depois ele veio à falência, as dívidas do governo dele, com essas ações. E neste ano, que foi de 96 para 97, a Cataguases Leopoldina compra, com dinheiro podre, com moeda podre do BNDES, compra da família Arpe a Companhia Elétrica de Nova Friburgo. Mas isso ainda é na conta aí do grande prefeito Heródoto Ben de Mello, ó. Dele. E o seu prefeito hoje aí, o Rogério Cabral, era vereador e aprovou isso, ó. Reinaldo Rodrigues, a maioria deles aprovou isso aí. Sabe o que é isso? É lesar o patrimônio do povo de Friburgo. Senhor Hernani Huguenin, obrigado, Hernani, lá do Cônigo, pela sua participação. Ele colocou aqui para mim, parabéns pelo programa. Quando que as águas de Nova Friburgo irão prosseguir com o tratamento de esgoto para o Cônigo e a Cascatinha e adjacências? Essa empresa é um absurdo. Huguenin, tem. Parabéns pelo programa, vocês são ótimos e volte à ditadura. Gostei de volte à ditadura.
militar, né? Porque nós estamos numa ditadura política, né, o Guinim, você bem sabe disso. E em Friburgo, numa ditadura boçal, né? E você sabe o que vai acontecer? Eles não vão fazer tratamento de nada, porque não tem nada sendo tratado. Como é que eles vão continuar fazendo algum tipo de tratamento? Eles vão ficar enganando o povo, recebendo do povo, com o apoio do município, com o apoio dos órgãos fiscalizadores e não tratando água nenhuma. Essa que é a verdade. E o povo de Nova Friburgo sendo assaltado, como está esses anos todos aí, e de repente, só sai adendo no contrato favorecendo eles e contra o povo. Dona Lídia do Cônigo, eu moro no Cônigo, na rua Joaquim José da Silva, e pela sexta vez a Águas de Nova Friburgo vem fazer o mesmo remendo. Isso é uma vergonha. Parabéns a você, Niedo, ao Tony e à doutora Tava. Tá vendo, ô Guininho? Acabei de falar com você agora, está aqui a dona Lídia, vamos pela sexta vez fazer o mesmo concerto. Loucura, gente. Pode falar, pode falar. Cabe porque é minha rua e... Dona... Ô Lídia, olha, eu hoje fiquei impressionado. Um volume de água, uma pressão, uma vazão danada de água vazando há 5 dias na cabeceira da ponte do córrego do Cascatinha. E hoje, quando eu cheguei à tarde, já tinha um pessoal lá mexendo, eu fui olhar, fui tentar orientar, daqui a pouco aparece um pseudo-engenheiro, o Niedo falou que eu não posso falar mais nome, mas começa com F. Um cara que deve ter vindo da NASA, que não procura ver a causa, só vê o efeito. E outro detalhe, o perigo ali de seccionar a cabeceira com a rua. Esse verdadeiro imbecil, olha, o baixo embasamento técnico desse pessoal que está aí é brincadeira, eles são coladores de tubo. E vocês podem observar que os problemas de vazamento de água, eles são clássicos. Nos mesmos lugares estão sempre vazando, eles só cuidam do efeito, não cuidam da causa. Vamos lá. Dona Sabrina do Califórnia, parabéns pelo programa. Niedo, Tony e doutora Tabata. Que Câmara Municipal... Desculpe, minha gente. Que Câmara Municipal horrorosa. O presidente é fraco, omisso, conivente com as situações erradas que existem na Câmara. Tem um funcionário lotado no gabinete da presidência que se chama Ralph, aquele mesmo Niedo que vive falando mal de você pelos corredores da Câmara, que manda em tudo, inclusive dá até bronca no presidente. Esse presidente é um pau mandado do prefeito Rogério Cabral. Ah, minha gente, desculpe mais uma vez, mas a gripe conseguiu me pegar. O que a gente vai fazer? É a idade. Senhor Altair de Conselheiro Paulino, parabéns pelo programa. Niedo, ontem, no Rio de Janeiro, a Inter TV passou uma reportagem mostrando a construção das casas que o governo está fazendo para os desabrigados. E o repórter mencionou que as casas são feitas em 2 dias. Aí eu fiquei observando as fundações onde são colocadas as casas e observei que a espessura das fundações são da grossura de um dedo. Pergunte ao Tony Azevedo, Niedo, se essas casas têm estrutura para resistir a um vento forte, por exemplo. Olha, dona... Seu Altair, né? Dona Altair, seu Altair? Seu Altair. Seu Altair, olha, eu não conheço a fundação, eu não conheço o que está ali, eles nunca mostraram o projeto de nada, mas ali está descampado, né? Pode ser que alguma coisa, mas eu teria que ter lá, dar uma olhada direito, ou ter acesso ao que foi, como é que foi feita essa fundação, tá? Essa eu vou ficar devendo para o senhor. Senhor Rodolfo do Centro, parabéns, parabéns, parabéns e parabéns a esse grupo de profissionais da saúde que estão organizando essa reunião, com esse grupo para tentar encontrar soluções para os profissionais da saúde. Sexta-feira, dia 25 de outubro de 2013, às 18 horas, Movimento Enfermagem Unida, 99030193. Niedo, esperamos você, o Tony e a doutora Tabata. Estaremos lá. Senhor Marcos, do Movimento Saúde e Vida, Niedo, esperamos com muito prazer a sua presença na nossa reunião. Sexta-feira, dia 25, às 10 horas, às 18 horas. Niedo, pode divulgar o meu telefone. 99030193. Sou o Marcos da enfermagem. Obrigado aí, Marcos, pela sua participação e com certeza estaremos lá, né, Tony? É verdade. E doutora Tabata? Com certeza. Senhor Alberto do Cordoeira,
Parabéns ao Niedo e à doutora Tabata pelo ótimo trabalho. E vocês, E o Tony Azevedo também é muito bom. Pena que não tem controle emocional. Se fosse mais controlado, seria um sucesso. Seu quem? Seu quem? Senhor Alberto do Cordoeiro. Senhor Alberto, um beijo para o senhor, obrigado. Mas aqui, olha, eu não posso compactuar com a mentira. Eu vivi a verdade, eu não vim aqui para enganar ninguém, não. Entendeu? Eu não posso. A indignação leva a isso. Não tem arrogância, não tem. É ficar indignado. Entendeu? Senhor Alberto. Senhor Ronaldo de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa Niedo, parabéns a todos da AMA pelo lindo e organizado evento Rosa que foi realizado no último sábado na Avenida Alberto Braulio. Tomara que com essa manifestação as autoridades se conscientizem e ajudem a essa nobre causa, porque só a Maria Helena e o grupo que trabalha com ela não dá conta de ajuda a tantas pessoas que passam por este terrível problema. Olha, senhor Ronaldo, perfeita a sua colocação. A gente já precisa que mais gente, que mais entidades, que o poder público, né, se una à AMA, Maria Helena, aquele grupo maravilhoso, para poder ajudar o maior número de pessoas que atravessam por esse problema. Realmente, a situação da AMA é complicada, porque é muita gente, elas se fazem milagre lá na AMA. Aí, Niedo, que fica o meu recado. Prefeito, devolve o subsídio de 40 mil reais que foi cortado da AMA no início do ano. É verdade, é verdade. Se possivelmente, que 40 mil reais não dá para nada. Fizeram essa covardia? Fizeram essa covardia, tiraram o subsídio da AMA. Coitado. Senhor Flávio de Olaria, parabéns pelo programa. Niedo, como o Tony é inteligente, mas também como ele é descontrolado, ele ofendeu gravemente essa telespectadora de Conselheiro que fez uma narrativa perfeita da história do ex-Paulo Azevedo. Peraí, calma. O Paulo Azevedo participou, sim, da morte do Daflon. Querido, aqui, olha, isso aí é a sua concepção de ver. Você estava na Câmara, você conhecia a história, você sabia que o Guido teve lá, tentou fazer, não foi não, ele estava junto com os irmãos. E o irmão defendeu, ele foi absolvido por legítima defesa. Eu tenho o processo, eu mostro para você. Agora, isso é sua ótica de entender. Eu tenho que ficar indignado porque tentam imputar uma mentira que não é a realidade. Ele foi absolvido por 7-0, tanto ele como meu tio Rodolfo e meu tio Gilberto. E ele voltou, e ele veio e se tornou prefeito de Friburgo por 2 mandatos. O povo julgou ele. Não tem que ser você, querido, nem aquela senhora que foi tendenciosa, porque quando ela toca na fábrica de macarrão, eu sei no empresário que ela chega, então eu sei para que eu estou mandando o recado. Se você acha que eu fui agressivo, ou que eu sou descontrolado, passa lá no escritório, lá, Augusto Cardoso 25, vamos bater um bom papo, vou te contar a verdadeira história disso. Essa aqui foi que falou agora o Flávio. Né? Vamos lá. Dona Almerinda de Olaria, parabéns pelo programa. Obrigado, dona Almerinda, pela sua participação. Niedo, adoro o seu trabalho, mas a gente que já tem uma idade avançada, não queremos ver na televisão pessoas agressivas, não aceitando a opinião das outras pessoas, querendo fazer prevalecer só a sua opinião. O Tony Azevedo, há 2 semanas, ofendeu até as pessoas idosas. Pede a ele, Niedo, para ter uma postura mais polida, que inteligente ele é e muito. Eu tenho 79 anos, vou completar 80 anos dia 12 de dezembro, se Deus quiser. Dona Almerinda. Dona Almerinda liga sempre, eu sei, dona Almerinda, um beijo para a senhora, desculpe aqui. Isso aqui não é a Bíblia não, eu sou católico fervoroso, sou temente a Deus, mas eu não posso compactuar com mentira. De repente a forma como eu passo, ou eloquência, o jeito que eu levo, pode parecer que é uma agressão, mas não é. Aqui se provocam. A senhora, eu tenho certeza que o seu nome é Almerinda, que a senhora vai fazer com a graça de Deus e com muita saúde, 80 anos de idade. O que eu não posso é compactuar com mentira. O Niedo sabe que quando me convidou, e vocês, digo vocês, eu não sei se a senhora, e queriam que eu continuasse no programa, que eu ajudava a somar, eu
E o preço era alto, e o preço é esse, porque Paulo não agradou a tanta gente. Então a senhora me perdoe e que Deus a ilumine, que a senhora tenha um bom aniversário e muita saúde e paz para a senhora. Não é intencional, dona Almerinda. Pode convidar a gente, tá, dona Almerinda? Senhor Pedro Santos de Olaria, obrigado pela sua participação. Ele colocou aqui: Niedo, sou seu fã, mas o Tony Azevedo é muito arrogante. Ele falou que o Heródoto tirou 2 anos do Neuci, e é o contrário, senhor Tony. Quem tirou 2 anos foi o Neuci e o seu tio Paulo Azevedo, que tiraram 2 anos do Heródoto e do povo. Senhor Pedro. Seu Pedro, querido, aqui, olha, o senhor pode achar que está certo, mas 2 anos depois, o Heródoto não se reelegeu nem o candidato dele. Paulo voltou e massacrou. Ele massacrou o segundo, o terceiro e o quarto candidato que podiam. O povo elegeu Paulo, doutor. E o seu Heródoto, com a ajuda do PDT, tirou. A doutora Tava agora vai falar alguma coisa sobre os direitos dos idosos. Por gentileza, doutora. Olha só, pegando o gancho com relação àquela pergunta do transporte, do cartão do Rio Card, o que acontece? É assegurado no transporte urbano e no semi-urbano 10% da vaga para o idoso. Então, quer dizer, como você não tem como controlar aquela quantidade de pessoas que estão ali dentro do ônibus e ficar fazendo cálculo na maquininha para ver quantos idosos podem ou não transitar, o idoso tem o direito de transitar à vontade dentro de Nova Friburgo. É claro que muitas das vezes isso não acontece porque muitos dos motoristas dão a famosa janelada, né? Eles passam direto com relação a determinados pontos onde ele vê que o idoso vai entrar no ponto porque ele acha um absurdo ter que carregar o idoso ali de graça. Outra coisa, no transporte interestadual e até no intermunicipal, você tem direito a 2 vagas no transporte, tá? Em algumas empresas eles estendem até para 4 vagas para idoso. Se por um acaso essa vaga estiver ocupada, essas 2 vagas estiverem ocupadas, o idoso quiser ser transportado por aquela empresa, ele tem direito a um desconto de 50% na sua passagem, tá? E o que acontece também? Os membros da terceira idade que excederem essas vagas, eles têm esse direito dos 50%. Então, quer dizer, se essa novidade vier realmente, se isso que foi trazido a gente, com relação à limitação no transporte, eu creio que, assim, eu estou falando aqui, mais unido que é o presidente, ele pode confirmar. Eu creio que se chegar mesmo ao nosso conhecimento, ao conhecimento da ABAC, a ABAC vai tentar tomar providências, né? Vai apurar isso e vai tentar tomar providências. Com certeza. Porque a lei é clara. O transporte é 10%. Como não se pode controlar, é livre o transporte, a não ser aquelas vagas limitadas de 2 ou 4 pessoas. Passagens intermunicipais e interestaduais, né? Mas dentro do município ela não tem livre. Como. Porque você livre. Não tem como controlar, né? Os idosos podem ficar tranquilos que nós estamos tomando conta disso e se vier a acontecer, nós vamos tomar as providências. E eu não vou me estender muito hoje, que a gente já está com o horário na já degola. Está em cima. Já estourou. Eu quero agradecer o seu Mesquita de Olaria, e ele disse aqui: parabéns pelo programa. Tony, eu estava tomando um cafezinho na padaria de Olaria, na esquina da rua Presidente Vargas, e o comentário de um grupo de amigos era que Olaria não tem um grande vereador, não porque ele é de baixa estatura, mas porque ele é ruim mesmo. Estou falando do Ricardinho, ele é um vereador de calçada. Dessa aqui. Senhor Maciel do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a falência da fábrica de macarrão foi verdade. Ele, inclusive, teve que dar um caminhão vermelho Mercedes para pagar a dívida da companhia de luz. Para que o doutor Rocha... Pena que o doutor Rocha não está Para que o doutor Rocha não... Pena que o doutor Rocha não está vivo para confirmar essa verdade. Abaixe a bola, Tony Azevedo. Rapidinho, Tony, que estourou a hora. Só um instantinho aqui. Que mal que tem falir? Quem é que disse que não faliu a fábrica? Eu disse que a fábrica não tinha falido, mas o Sidney Kondak está aí. Se você falou do Rocha, você tinha que falar
da Ana Maria Arpe, você tinha que falar. Aí que entra o teu amigo aqui, eu não tenho que baixar bola nenhuma, querido. Eu não disse que não tinha falido a fábrica. A campanha de 82 faliu a fábrica de macarrão. E aí entra o seu amigo, Laranja, que eu vou contar a boa história dele aqui. Bom, já tinha mais alguma coisa, né, para se colocar para os nossos telespectadores. Fica para o próximo, guarda pro próximo. Sabe como é que é, né? O tempo urge. O tempo urge. E quando a gente pensa que ainda vai começar, está acabando. Está acabando, né? Doutora Tabata, suas despedidas, por gentileza. Bom, vou agradecendo a participação de vocês, que nos permitiram adentrar aos lares, aos que ligaram, aos que tentaram. Continue tentando, porque é tanta ligação que esse telefone vive ocupado. Vou desejar uma grande semana para todos. Vou deixar um grande beijo para não perder o costume, para o baixinho. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Eu quero ver quando esse baixinho crescer. Ave Maria. Não cresce mais, não. A sua despedida, Tony. Aldo, querido, obrigado pelo livro aí, pelo bom livro do Kardec. De coração mesmo, você hoje... Meu amigo Aldo, friburguense, que os senhores tenham uma boa semana, que Deus os proteja. E aqueles que não concordam comigo, olha aqui, que Deus ilumine. Nenhum Cristo agradou a todos, né? Que dirá eu, um pobre do Tony Azevedo, né? Bom, eu quero agradecer a todos pela participação no programa, as pessoas que entraram em contato, as pessoas que eu sei que tentam entrar em contato e não conseguem, porque o número de ligações são muito grandes, nós só temos uma linha telefônica. Eu sei das dificuldades das pessoas que tentam falar aqui com o programa e não conseguem. Quero agradecer a todos, agradecer as pessoas na rua que sempre encontram conosco e nos dão essa força para vir aqui toda terça-feira fazer esse programa. Agradecer esse espaço cedido aí pela TV Focus, pela direção da TV Focus, o Jário, a Carminha, por essa equipe técnica da TV Focus, que nos coloca no ar todas as terças-feiras para conversar com o povo friburguense. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. E, mais uma vez, me desculpe pelos espirros, mas é que a gripe tomou conta de mim. Muito obrigado.